Dentre as terapias de indução de colágeno, nós temos várias. Nós temos Derma Roller, Dermapen, os Stamps, que são os carimbos que também estão sendo lançados no mercado, e nós temos as manoplas também. Mas os dois mais utilizados e elegidos para fazer o trabalho de terapia de indução de colágeno são o Derma Roller e a Dermapen. Vamos entender um pouco a diferença sobre esses dois sistemas? Falando então sobre as terapias indutoras de colágeno, nós temos as duas mais presentes no mercado, que são o Derma Roller e a Dermapen. Falando sobre o Derma Roller a princípio, vamos entender como que funciona esse dispositivo. Ele é um rolinho que nesse cilindro aqui nós temos a presença de várias agulhinhas, micro agulhinhas, tá? Ele tem variações quanto ao modelo, quanto ao tamanho e quanto ao número das agulhas presentes nesse cilindro. O que é legal sobre o Derma Roller? Ele é um tratamento muito conhecido, então as pessoas já se familiarizam muito com ele. Então é muito fácil de você poder acessar o paciente para poder estar se submetendo a um tratamento como este. Porém, ele tem alguns pontos negativos que acabam sendo muito inferiores à técnica de Dermapen. Como assim? O que a gente precisa colocar em pauta? A abrasão que o Derma Roller faz. Quando nós fazemos a passagem do Derma Roller na pele, nós seguimos essas direções. Então acaba que limitando o tanto de passagens que a gente faz. Então com um rolinho você não pode ficar passando na pele inúmeras e inúmeras vezes. Você passa de 2 a 3 vezes no local, exatamente por causa disso. A injúria ela é muito maior, então você não pode machucar o tecido a nível de causar um efeito colateral e uma hiperpigmentação pós-procedimento, pós-operatória. Além do que, você já compra esse rolinho com uma pré-determinação de profundidade de agulhas. Então você vai comprar um de 0,25, um de 0,5, de 1, de 1,5, e você não pode, num procedimento, trocar essa profundidade, a não ser que você trabalhe com vários Derma Rollers no mesmo percurso. Então, vou trabalhar em região de testa, eu quero trabalhar com uma profundidade de 0,5. Aí eu vou com o Derma Roller de 0,5 e trabalho em região de fronte. Aí agora em região de malar eu quero trabalhar 1,5. Aí eu pego um outro Derma Roller, trabalho. E isso acaba custeando muito o procedimento. Um Derma Roller de qualidade, estéreo, você vai pagar 80, 90 reais, dependendo da marca. E aí você não consegue colocar 2, 3, 4 Derma Rollers para fazer uma única sessão de microagulhamento. O paciente vai ter um custo muito alto e nós sabemos que esses tratamentos, eles demandam sessões. Então a gente precisa aí de 3, 4 sessões intervaladas para poder ter um resultado 100%. Então, o que também a gente tem de padrão de microagulhar é essa marca de asterisco. Então nós fazemos a passagem horizontal, a passagem vertical e a passagem diagonal, de esquerda para direita e direita para esquerda. Ele é mais doloroso também, porque a lesão é um pouco maior. O risco de hiperpigmentar é maior também, então o cuidado do pós-operatório tem que ser redobrado. Tem que usar muito protetor solar e evitar ao máximo a exposição solar durante aí os primeiros 5 dias, primeira semana. E em paralelo nós temos a Dermapen, que é um procedimento muito mais seguro, muito mais controlado. Eu particularmente só uso o Dermapen no consultório, adquiri a minha logo no começo porque eu sempre gostei muito dessa técnica. E o que é bacana da Dermapen é porque assim, o seu investimento inicial pode ser um pouco maior por causa do sistema, né, por causa do dispositivo realmente, só que depois, conforme você vai fazendo as sessões dos seus pacientes, fazendo os tratamentos, você vai vendo que o seu custo ele vai ser mais baixo e o seu ganho vai ser maior. Porque o cartucho, que é descartável, a gente também não reutiliza nem Derma Roller nem cartuchos, tá? O cartucho descartável da Dermapen, ele vai custar em média de 30 a 35 reais. Então é basicamente menos da metade do preço de um Derma Roller. E a diferença que eu mais gosto é porque em um único curso, uma única sessão, você consegue trabalhar várias profundidades
naquele rosto. Então você consegue trabalhar de 0,25 a 2,5. Então se eu estou trabalhando em região de testa e eu quero ser mais superficial, eu vou aqui no canhão e regulo essa profundidade. Se eu estou trabalhando numa parte que o coxim gorduroso é um pouco mais grosso, minha espessura epidérmica é mais grossa, a pele mais grossa, eu vou e regulo uma profundidade mais intensa. E isso promove um resultado muito melhor em uma única sessão. E principalmente o que eu gosto bastante é porque você consegue a vibração. Então a vibração da caneta, desse movimento vibratório de carimbo que ela faz, além de ser um movimento perpendicular, isso já ajuda bastante na forma com que o tecido é lesionado, isso faz uma analgesia do tecido, então o paciente fica muito mais confortável com relação ao procedimento, porque acaba mascarando um pouco o desconforto devido à vibração de 90 Hz que tem o motor de uma Dermapen. Olhando no tecido, essa é a principal diferença de indução de uma técnica a outra. Enquanto o Dermaroller, ao passar pelo tecido, ele vai fazendo lesões piramidais, que nem mostra aqui, a Dermapen ela vai fazendo perfurações pontuais e paralelas. Tá? Então o nível de lesão de um Dermaroller é muito maior, porque ele faz esse movimento, então ele acaba dando leves rasgadinhas na pele, e isso não é legal, porque no efeito inflamatório, na resposta imunológica, é muito maior, é muito mais exacerbada, e uma resposta imunológica descontrolada significa um alto risco de efeito colateral. Tá? Enquanto a Dermapen ela consegue ser pré-programada em profundidade, você consegue essa alteração conforme a necessidade do tratamento, e as perfurações são guiadas, sem necessidade de uma longa extensão, porque o que causa o efeito imunológico é realmente a perfuração, mas a guia que ela usa, por ser paralela e por ser padronizada, é uma resposta controlada que consegue o efeito que a gente quer sem ter o risco de uma hiperpigmentação, de uma hiperreação, de um hiperedema. Então a minha escolha sempre é a Dermapen. Porém, o Dermaroller também funciona muito bem, vários profissionais gostam de trabalhar com ele. Tem um ponto que eu gosto também de citar, é que assim, como o Dermaroller ele é um material de fácil acesso, você consegue encontrar profissionais não habilitados trabalhando com a técnica, tá? Então isso também é um diferencial. Profissionais que trabalham com Dermapen geralmente já se associa que são profissionais que são voltados para aquela área, que são profissionais mais habilitados a trabalhar com a técnica. Inclusive tem pessoas que não são profissionais, que fazem nelas mesmas e compram um Dermaroller para fazer isso. Então é super perigoso, tá, pessoal? Não faça, não aconselhe ninguém a fazer microagulhamento em casa, porque é um procedimento que pode infeccionar, se não for feito de forma correta pode machucar, pode dar um resultado negativo para a pele, então tem que ser feito sobre estudos, sobre técnicas de um profissional capacitado e habilitado, que vai saber indicar o procedimento correto, a técnica correta, a profundidade correta a ser trabalhado naquela região em específico. Entenderam, pessoal, qual que é a diferença de um Dermaroller para uma Dermapen? Os dois sistemas são muito usados, muito famosos, mas a preferência é você que vai escolher. Pegue os pontos positivos e os pontos negativos, avalie a situação do seu paciente e escolha o melhor tratamento para ele.